Olá a todos, aqui é o Dr. Joe. Uma das perguntas mais frequentes que recebemos em nossa comunidade, especialmente de quem está começando, é: como faço a respiração? Antes de explicarmos como ela é feita, é importante falarmos sobre o porquê de a fazermos e qual é o propósito por trás dessa prática. O objetivo da respiração é tirar a mente do corpo e redirecionar toda a energia que se acumula em nossos 3 primeiros centros. Esses centros são onde armazenamos a energia que usamos para criar vida, conhecida como energia sexual. Aqui utilizamos para digerir os alimentos e aqui empregamos para superar desafios ou ameaças em nosso entorno. Essa energia se acumula nos primeiros 3 centros e o que queremos fazer é atraí-la de volta para o cérebro. A maior parte da nossa energia, pensamentos e emoções costuma estar ligada a esses centros de sobrevivência. Muitas vezes, estamos pensando em temas relacionados à nossa identidade sexual, em fantasias ou em emoções como dor, sofrimento, culpa, vergonha e indignidade. Também podemos estar pensando em emoções como a raiva, a agressão, o julgamento, o medo ou a frustração. Esses pensamentos geram certas substâncias químicas no cérebro chamadas neuropeptídeos, que por sua vez ativam diferentes centros hormonais e enchem esses centros de energia. Um exemplo simples: se alguém tem um pensamento sexual, esse pensamento provoca a liberação de neuropeptídeos que enviam sinais ao primeiro centro de energia, e de repente, essa energia se move para esse centro, o que gera uma resposta física. É o mesmo com pensamentos relacionados ao sofrimento, à culpa ou à frustração. Cada um desses pensamentos provoca a liberação de substâncias químicas que ativam certas hormonas, o que faz com que o corpo se sinta de uma maneira particular. O que acontece é que esses pensamentos e emoções criam um ciclo repetitivo. Quando você sente uma emoção como a raiva ou o sofrimento, essa emoção influencia mais pensamentos do mesmo tipo, o que por sua vez produz as mesmas substâncias químicas. Este ciclo se repete várias e várias vezes, prendendo as pessoas em um estado emocional fixo. Em outras palavras, elas tomam esses pensamentos e emoções e os armazenam como energia nos primeiros 3 centros. Este ciclo, repetido ao longo do tempo, condiciona o corpo a se tornar a mente dessa emoção. Por isso, muita da nossa energia criativa fica presa nesses primeiros 3 centros, deixando muito pouca nos centros superiores, que são os que nos conectam com a nossa capacidade criativa, intuição e evolução pessoal. O desafio é que a maioria das pessoas vive o seu dia a dia nesses centros de sobrevivência. E esses centros consomem uma grande quantidade de energia. Por exemplo, quando você tem uma liberação sexual, você está decompondo energia em forma de química. Quando você enfrenta uma situação ameaçadora ou desafiadora, você também está usando energia desses centros. Nesses casos, você está tirando desse campo invisível de energia que te rodeia e convertendo-a em respostas químicas em seu corpo, o que diminui o campo energético que rodeia o seu ser. O trabalho com a respiração busca precisamente reverter esse processo. Através da respiração consciente, podemos atrair essa energia de volta para o cérebro, libertando-nos dos ciclos emocionais que nos mantêm presos nos primeiros 3 centros e permitindo que acessemos um estado mais elevado de criatividade e bem-estar. Imagine que você se senta em um lugar tranquilo, pronto para começar sua prática de respiração. Feche os olhos suavemente e leve toda a sua atenção ao momento presente. A chave é desconectar sua mente dos estímulos externos e se centrar em seu interior. Este é o primeiro passo. Concentre-se na respiração e como o ar entra e sai do seu corpo sem esforço, apenas observando. Agora quero que imagine que há uma energia latente na base da sua coluna, nesses primeiros centros onde acumulamos a energia que é usada para a sobrevivência, como já falamos. Seu objetivo é atrair essa energia para cima, em direção ao seu cérebro. Comece inalando profunda e lentamente pelo nariz, enquanto imagina que essa energia está subindo pela sua coluna vertebral, percorrendo cada vértebra e avançando em direção ao cérebro. Ao expirar, deixe que a energia se assente no cérebro, como se você estivesse carregando essa parte de você com uma nova corrente de vitalidade. Um exemplo prático seria o seguinte: imagine que você está no meio de uma situação em que normalmente se sentiria frustrado ou com raiva. Talvez você teve um dia ruim no trabalho ou uma discussão com alguém próximo. Nesse momento, em vez de permitir que esses pensamentos te controlem,
e te prendam no ciclo de emoções negativas, você decide se sentar e fazer esta prática de respiração. À medida que você faz as respirações profundas, você se dá conta de como essa energia, que normalmente ficaria nos primeiros centros, começa a se mover. Você sente como, em vez de ficar nesse estado emocional de frustração, seu corpo começa a relaxar. É como se você estivesse dando permissão à energia para abandonar esses centros de sobrevivência e redirecioná-la para uma parte mais criativa do seu ser. Continue respirando lentamente, guiando essa energia para o seu cérebro, permitindo que seu corpo libere as emoções que você esteve retendo. Com cada inspiração, siga sentindo como a energia sobe e, ao expirar, visualize que ela está se assentando no seu cérebro, criando um estado de calma e clareza. Faça isso durante alguns minutos, ou até que sinta que essa emoção negativa perdeu sua força. O que você está fazendo é ensinando ao seu corpo a não ser prisioneiro desses ciclos emocionais, mas sim a redirecionar sua energia para um estado mental mais elevado. Enquanto pratica, é normal que sua mente tente te levar de volta a esses pensamentos familiares. Talvez você se encontre recordando o que te aborreceu ou revivendo a discussão. Não se preocupe. Simplesmente tome consciência de que esses pensamentos apareceram. Não os julgue e volte a se concentrar na sua respiração. Cada vez que você se dá conta de que se distraiu, simplesmente redireciona sua atenção para a sensação da energia subindo pela sua coluna e se expandindo no seu cérebro. Com o tempo, você perceberá que consegue sair desses estados emocionais mais facilmente e que sua energia já não fica presa nos centros de sobrevivência. Em vez de gastar sua força vital em emoções de medo, frustração ou raiva, você estará utilizando essa energia para alimentar seu cérebro e criar novas possibilidades para a sua vida. Siga praticando desta maneira e a cada sessão você se sentirá mais conectado consigo mesmo. Este é um processo que não só te ajudará a libertar-se das emoções que te limitam, mas também te permitirá usar sua energia de maneira mais eficaz para manifestar mudanças significativas na sua vida. Quando falamos de como o corpo se torna mais matéria e menos energia, estamos nos referindo a como, através das emoções e dos pensamentos cotidianos, nos desconectamos do nosso estado energético natural e nos submergimos em um estado mais denso. Esses pensamentos repetitivos que estão conectados às emoções do passado criam uma sensação de separação do campo quântico. Isto é o que nos faz sentir mais como partículas em vez de ondas. Ao mesmo tempo, estes pensamentos e emoções geram uma química no corpo que drena a energia do nosso campo eletromagnético. Pense no corpo como um ímã. Como um ímã, o corpo tem um campo eletromagnético que o rodeia, embora não o possamos ver. No entanto, se colocarmos limalhas de metal perto de um ímã, podemos ver como elas se organizam nesse campo, mostrando que o ímã está presente e ativo. Agora imagine que os pensamentos e sentimentos repetitivos, especialmente aqueles relacionados à sobrevivência, medo, raiva, frustração, começam a consumir essa energia eletromagnética, diminuindo o campo ao seu redor. Em vez de ser como um ímã carregado, seu corpo começa a se comportar como um pedaço de metal sem carga, perdendo sua polaridade e, com ela, sua capacidade de interagir de maneira efetiva com o campo quântico. O ciclo de pensamento e emoção consome grande parte dessa energia, armazenando-a no corpo como emoções. Cada vez que você pensa um pensamento que provoca uma emoção, esse ciclo se repete e a energia que deveria se mover livremente ao longo do corpo fica presa nos primeiros centros energéticos, os quais estão relacionados à sobrevivência. Este processo te mantém atado a experiências passadas, limitando sua capacidade para acessar estados de consciência mais elevados e, portanto, para criar uma realidade nova. Para reverter esse processo, devemos liberar essa energia presa e devolvê-la ao cérebro, onde pode ser utilizada de maneira mais criativa. Aqui é onde entra em jogo a respiração. A respiração é a ferramenta-chave para tirar a mente do corpo e mobilizar essa energia criativa, que de outro modo permaneceria armazenada nos primeiros centros.
Dentro da coluna vertebral e do crânio, há um sistema fechado de líquido cefalorraquidiano, o qual se move em resposta à respiração. Quando você inspira, as suturas do seu crânio se abrem ligeiramente, permitindo que esse líquido flua, enquanto o sacro, na base da sua coluna, se flexiona para trás. Ao expirar, estas suturas se fecham e o sacro se move para a frente, impulsionando o líquido cefalorraquidiano para o cérebro. Este processo natural ocorre de maneira lenta em nossa vida cotidiana, mas ao fazê-lo de maneira consciente, através da respiração, podemos acelerar o movimento desse líquido, incrementando a energia no cérebro e ativando centros mais elevados de consciência. Para colocar em prática, sente-se em uma posição confortável, com a coluna vertebral ereta. Inale lentamente pelo nariz, e enquanto faz isso, contraia suavemente os músculos do períneo e os que você usaria para as funções básicas de eliminação e relação sexual. Esses músculos estão relacionados com os primeiros centros energéticos. À medida que você inspira, imagine que está levantando essa energia desde a base da sua coluna para cima, passando por cada centro energético, até chegar ao seu cérebro. É importante que a inspiração seja lenta e profunda, e que você sinta como a energia ascende com cada respiração. Um exemplo disso seria: imagine que você se encontra em uma situação de estresse, talvez depois de um longo dia de trabalho. Você se sente sobrecarregado, frustrado e com uma clara sensação de estar esgotado. Em vez de ficar preso nessa espiral de pensamentos negativos, você decide se sentar e realizar esta respiração consciente. Enquanto inspira, você começa a sentir como essa energia, que normalmente fica estagnada nos primeiros centros energéticos, começa a se mover para cima. Com cada respiração, você está trazendo mais energia para o seu cérebro, se libertando das emoções que antes estavam presas no seu corpo. Com o tempo, você sente uma sensação de maior clareza, como se tivesse se desconectado dos pensamentos repetitivos que antes te mantinham em um ciclo de estresse. Continue fazendo este exercício durante alguns minutos, e você notará que seu estado de ser muda. Você está redirecionando a energia que antes ficava presa no corpo e permitindo que seu campo eletromagnético volte a se expandir. Com a prática regular, você será capaz de manter este estado de maior energia e consciência, o que te permitirá não só se sentir mais conectado, mas também criar novas experiências e realidades a partir de um lugar de maior poder criativo. Este processo não é passivo, requer intenção e consciência. Cada vez que você inspira, lembre-se de que está tirando a mente do corpo, se libertando das emoções que te prendem ao passado e permitindo que sua energia flua para estados de maior criatividade e potencial. Você está começando a extrair essa energia do primeiro centro do seu corpo ao contrair os músculos intrínsecos, especialmente na base da coluna. Ao fazer isso, você bloqueia o primeiro centro, impedindo que a energia se disperse e a direciona para cima, enquanto inspira profunda e conscientemente, visualizando como essa energia ascende desde o primeiro centro até o segundo, ubicado na zona inferior do abdômen. Para assegurar o fluxo, você contrai a área ao redor do umbigo, aproximando-a da sua coluna, o que bloqueia também este centro. Ao mesmo tempo, você mantém uma respiração constante e lenta, se focando na intenção de elevar essa energia. Você segue respirando profundamente, sentindo como a energia sobe lentamente até a parte superior do seu abdômen, alcançando o terceiro centro. À medida que você bloqueia este centro também, agora você está apertando os músculos nos 3 centros inferiores, desde a base da coluna até a parte superior do abdômen, o que intensifica a pressão e o movimento da energia para cima. Este processo começa então a empurrar o líquido cefalorraquidiano para o cérebro, o qual é chave para despertar e ativar os centros superiores de energia. Em seguida, você segue sua respiração, enquanto a energia ascende até o seu peito. Mantenha os ombros relaxados e baixe as escápulas, mas mantenha a coluna vertebral ereta. À medida que a energia segue subindo, passa pela garganta e continua até a parte superior da sua cabeça. Lembre-se, onde você coloca sua atenção é para onde você direciona a energia. Mantenha a concentração na coronilha, visualizando a energia se movendo até esse ponto. Uma vez que a energia chega à parte superior da cabeça, você sustenta a respiração brevemente. Durante esse momento em que você retém a respiração, contraia novamente os músculos intrínsecos, aqueles relacionados aos primeiros centros, e comprima mais ainda, intensificando a pressão.
Isto impulsiona o movimento do líquido cefalorraquidiano, que é composto de moléculas carregadas, como proteínas e sais. À medida que estas moléculas se aceleram, criam um campo de indutância. Este campo invisível cresce à medida que mais moléculas carregadas se movem em uma mesma direção, gerando uma energia ainda maior que se desloca para o cérebro. O movimento dessa energia não é só um processo físico, mas também um processo energético. Ao começar a mobilizar a energia que antes estava presa nos primeiros centros, se alcança um ponto em que essa energia se libera e flui novamente para o cérebro. Nesse momento, o sistema nervoso simpático se ativa, o qual geralmente ocorre em situações de alta excitação ou estresse em nossa vida diária. No entanto, desta vez, a excitação não provém de uma resposta externa, mas da elevação consciente de energia para o cérebro. Quando esta energia alcança o cérebro, ativa o que se chama a porta talâmica, ubicada no tronco cerebral. Esta porta se abre, permitindo que a energia flua para os centros superiores do cérebro, o que resulta em uma grande excitação. Nesse momento, o cérebro entra em um estado de ondas gama, o que gera uma hiperconsciência, uma expansão da percepção e uma sensação de profunda euforia. É como se a energia que antes estava presa na sobrevivência tivesse se transformado e agora te leva a um estado de superconsciência, permitindo que você experimente um estado elevado de ser. O resultado desse processo é uma sensação de leveza, euforia e bem-estar. A intensidade da experiência pode variar de pessoa para pessoa. Para alguns, pode ser uma explosão intensa de energia, enquanto que para outros pode ser mais sutil. No entanto, em ambos os casos, a energia que antes estava estagnada nos centros inferiores regressa ao cérebro, ativando suas partes superiores e estimulando a glândula pineal, que se encontra no centro do cérebro, justo na parte posterior da garganta. Vamos colocar isso em um exemplo prático. Imagine que você acabou de terminar um dia longo e estressante. Você se senta em um lugar tranquilo, com a coluna ereta, e começa a se concentrar na sua respiração. Lentamente, você inspira, contraindo os músculos da base da sua coluna. Você sente como essa energia que antes estava estagnada começa a se mover para cima. Você segue o fluxo da sua respiração, bloqueando o segundo e terceiro centros ao contrair os músculos do seu abdômen. À medida que a energia sobe, você sente uma pressão leve que se move até o seu peito e, finalmente, até a cabeça. Você mantém a respiração quando a energia chega à coronilha, comprimindo suavemente os músculos dos centros inferiores. De repente, você sente uma liberação, como se uma onda de energia se movesse rapidamente em direção ao cérebro. Seu corpo se sente leve, quase como se flutuasse. Essa sensação de estresse e tensão que você carregava se dissipa e te invade uma sensação de clareza mental e euforia. Você levou a energia desde os centros inferiores até o cérebro, ativando um estado elevado de consciência. Quando a glândula pineal se ativa de maneira adequada, algo incrível começa a acontecer no cérebro. Esta pequena glândula, que normalmente regula os ciclos do sono mediante a produção de melatonina, começa a produzir não só melatonina, mas também derivados dessa hormona, conhecidos como metabólitos. Esses metabólitos são similares em sua estrutura à melatonina e à serotonina, mas levam uma mensagem completamente diferente ao corpo. À medida que essas novas substâncias químicas são geradas, você está criando antioxidantes extremamente poderosos. Se bem que a melatonina por si só já atue como um antioxidante, essas moléculas que agora você está produzindo amplificam essa função, fazendo com que o cérebro e o corpo sejam ainda mais resistentes ao estresse oxidativo e aos danos que ele gera. Através desse processo, o cérebro também começa a liberar uma substância química chamada valerenol, a qual funciona como um sedativo natural. O valerenol relaxa profundamente os centros de sobrevivência do cérebro, o que te permite estar completamente presente no momento, sem se preocupar com o estresse ou as ameaças do mundo exterior. Ao produzir essa substância química, o corpo começa a desligar os impulsos primários relacionados à sobrevivência, como o apetite, o desejo sexual ou a necessidade de reagir perante o entorno. É como se o corpo entrasse em uma espécie de hibernação consciente, onde os primeiros 3 centros de energia, aqueles que regulam a sobrevivência, se desligam temporariamente. Com essa diminuição nos impulsos de sobrevivência, o corpo e a mente se alinham em um estado profundo de quietude e energia. Ao diminuir a preocupação pelo mundo exterior, a energia que normalmente seria usada nesses impulsos de sobrevivência começa a se acumular
e a se transformar em um tipo de energia que potencializa o sistema nervoso. Esse aumento de energia amplifica o sistema nervoso central, fazendo-o mais eficiente e poderoso, o que abre a porta a experiências místicas e profundas. O que acontece agora é que a melatonina, em vez de só ajudar a sonhar, começa a ativar sonhos lúcidos e experiências de maior consciência. Este sistema latente dentro do corpo, que geralmente está em repouso, se ativa de repente. A parte do cérebro que se encarrega da mente analítica, o neocórtex, é temporariamente sedada, permitindo que você se interne em um estado mais elevado de consciência, sem as interferências do pensamento racional. O processo que leva a este estado começa com uma respiração consciente e controlada. À medida que você inspira lentamente e mantém a respiração, você não deve forçar nem fazer pressão exagerada. A chave está em uma respiração lenta e constante, permitindo que a energia ascenda suavemente desde os centros inferiores do corpo até a glândula pineal, ubicada no centro do seu cérebro, entre a parte posterior da garganta e a cabeça. Quando a energia chega a esse ponto, você se concentra nessa área, sentindo como a pressão se acumula gradualmente. Durante esta inspiração, contraia suavemente os músculos intrínsecos do corpo, especialmente na base da coluna, e os eleve à medida que a respiração sobe. Não se trata de conter a respiração com mais força, mas sim de apertar e coordenar esses músculos, dirigindo a energia para cima. À medida que você faz isso, você está gerando um bombeamento que empurra o líquido cefalorraquidiano em direção à glândula pineal, aplicando um estresse mecânico que gera uma carga elétrica. Dentro da glândula pineal, há pequenos cristais chamados cristais de carbonato de cálcio, que, ao receber esta pressão mecânica, começam a se alinhar e a se carregar eletricamente. Estes cristais, uma vez carregados, começam a emitir uma frequência que é mais rápida que a matéria, ou inclusive mais rápida que a velocidade da luz. Este fenômeno é conhecido como o efeito piezoelétrico, onde a pressão mecânica sobre os cristais se converte em uma carga elétrica. Quando estes cristais da glândula pineal se ativam, começam a sintonizar frequências que normalmente não são acessíveis para nós. Estas frequências podem conectar você com estados mais elevados de consciência, abrindo as portas a experiências místicas, sonhos lúcidos e percepções mais profundas. À medida que a energia segue fluindo, você pode começar a experimentar uma sensação de unidade com o universo, como se você se expandisse para além dos limites do seu corpo físico. Um exemplo de como seguir este processo poderia ser o seguinte: você se encontra em um estado meditativo, sentado confortavelmente, com a coluna reta. Você começa a inspirar lentamente pelo nariz, sentindo como o ar entra profundamente no seu corpo. À medida que inspira, contrai suavemente os músculos da base da sua coluna e com cada respiração, sente como a energia ascende. Sua atenção se mantém na glândula pineal, situada no centro da sua cabeça. Você segue inalando lentamente, contraindo os músculos intrínsecos e sentindo como o líquido cefalorraquidiano sobe em direção ao cérebro. À medida que você continua com esta respiração lenta e constante, sente uma ligeira pressão na sua cabeça, um sinal de que os cristais na glândula pineal estão começando a se carregar. Sem forçar, você segue bombeando a energia para cima, contraindo os músculos suavemente, mas com firmeza. De repente, você sente uma mudança, uma sensação de expansão, como se a energia se libertasse no seu cérebro. Você se sente mais presente, mais consciente, e o mundo exterior parece se desvanecer. A mente analítica se aquieta e você entra em um estado de profunda paz, experimentando um momento de clareza e conexão com algo maior que você mesmo. Este processo não só te leva a um estado elevado de consciência, mas também permite que seu cérebro e corpo entrem em um estado regenerativo e energético, promovendo a cura e o equilíbrio interior. Quando os cristais da glândula pineal começam a se ativar, se gera um campo eletromagnético. Estes cristais se expandem ao máximo de sua capacidade e logo se comprimem, o que provoca que o campo se inverta. Cada vez que o campo se inverte, se cria uma nova tensão sobre os cristais, o que gera um campo ressonante adicional. Este processo se repete e converte a glândula pineal em uma espécie de antena receptora, similar a um rádio. Através desta antena, se começam a captar frequências quânticas que carregam consigo informação profunda e reveladora. Quando o cérebro sintoniza com estas frequências, as converte em imagens vívidas. A glândula pineal atua como um transdutor,
o que significa que toma a energia e informação que chega em forma de frequência e a transforma em visões internas ou informação em outra forma. É como se de repente você ligasse um televisor que capta sinais invisíveis e as converte em imagens que você pode ver. Através deste processo, ativamos um sistema interno que nos conecta com dimensões mais profundas da realidade. Estas visões não são meros sonhos, mas experiências que nos revelam o místico e o desconhecido. Para chegar a esse ponto, é crucial que você pratique a respiração com uma intenção firme. Você deve encontrar um nível de intensidade e paixão que seja maior que qualquer programa automático que sua mente tenha desenvolvido com o tempo. Você precisa de uma força de vontade que supere qualquer vício emocional ou padrão de pensamento repetitivo. A inspiração, o movimento de energia para cima, é chave. Este é um processo que requer prática, paciência e dedicação. Não basta tentar uma ou duas vezes e desistir, se não ocorrer nada imediatamente. Pergunte-se: quanto tempo você esteve preso nesses loops de pensamento? Que tipo de energia é necessária para romper esses velhos padrões e se libertar deles? Uma vez que a energia se ativa e o sistema nervoso simpático se liga, é como uma locomotiva em marcha. Essa energia é intensa e, para algumas pessoas, o corpo pode reagir de formas incomuns. Não se assuste se seu corpo começar a se mover de maneira involuntária ou se você experimentar sensações desconhecidas. O mais provável é que essa seja a energia se movendo em direção ao seu cérebro, se integrando em seu sistema. Se, em algum momento, você perder a consciência por um instante ou se encontrar no chão, não é motivo de alarme. Isso é simplesmente a energia subindo pela sua coluna, ativando o cérebro, e é um sinal de que o processo está funcionando. Ao longo desta viagem, é possível que você note que, ao usar esta respiração, se gera uma carga elétrica positiva na cabeça e uma carga negativa na base da coluna vertebral. Uma vez que a energia chega ao cérebro, se cria um campo eletromagnético que rodeia o seu corpo, como se você se tornasse um ímã vivente. Essa energia criativa que antes estava estagnada, agora está liberada. Essa liberação não só te permitirá curar seu corpo, mas também te abrirá a porta para criar uma nova vida e ter experiências místicas mais profundas. E aqui está a mensagem importante: não se apresse. Seja gentil consigo mesmo enquanto pratica. Esta respiração e a mobilização da energia requerem tempo e dedicação. Como qualquer habilidade, se torna mais fácil e natural quanto mais você pratica. Se você abordar isso de maneira metódica e conscientemente, seu corpo e mente começarão a se integrar em um novo estado de ser, onde a energia flui livremente e sem bloqueios. Lembre-se, cada respiração é um passo a mais em direção à transformação. Com paciência, determinação e uma prática constante, você estará criando uma nova vida, uma nova realidade e abrindo portas a um mundo de infinitas possibilidades. Cada respiração é uma oportunidade para se conectar com o seu potencial ilimitado. A energia que uma vez esteve presa e estagnada em seu corpo, agora pode fluir livremente, levando você em direção a experiências que vão além do físico. A chave está na constância, em cultivar esse estado de presença e em permitir que o processo ocorra naturalmente. Com cada prática, você se aproxima mais da realização do que você realmente é, uma poderosa fonte de criação, pronta para curar, crescer e transcender. O seu apoio é crucial para continuar com a nossa missão de ajudar mais pessoas a descobrir seu verdadeiro potencial. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para estar sempre a par das nossas últimas publicações e atualizações. Te esperamos na comunidade e estamos ansiosos para te acompanhar nesta emocionante viagem de transformação. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que esta mensagem tenha ressoado com vocês e os inspire a adotar uma mentalidade de transformação e empoderamento em suas vidas. Até a próxima. Obrigado.